boa tarde a todas e todos. De volta aqui no nosso canal, no YouTube preferencialmente. O papo de hoje é um pouco mais longo, então não vai dar para estar colocando ele na íntegra aí em plataformas mais curtas, como o Instagram. Eu peço desculpas antecipadamente, mas nós vamos gravando e divulgando, comentando o cotidiano, principalmente através do nosso canal no YouTube. Eu sou Dalmo Oliveira, jornalista, e o assunto de hoje, como não podia deixar de ser, é 1º de abril. Aqui no Brasil, essa data é muito conhecida como o Dia da Mentira. Olha, independente do fato, né, que tenha inspirado as pessoas a determinar o dia 1º de abril como o Dia da Mentira, né, essa data tem vários significados e aqui no Brasil, particularmente, tem um significado político muito forte, né, muito evidente. A gente vai começar então falando um pouco daquela grande mentira que foi divulgada em 1964, quando os militares daquela época bolaram, planejaram e executaram e anunciaram o primeiro grande período da ditadura militar brasileira, tá certo? O golpe, como ficou também conhecida a trama dos golpistas, dos ditadores, ficou bastante conhecida também por um fato já bastante engraçado, se não fosse trágico, né? Trágico para a população brasileira, que teve várias cidadãs vítimas fatais da ditadura feroz que ocorreu no Brasil aí, 30 anos de ditadura, tá? O grande fato, a grande brincadeira, o grande engano que os militares tentaram empurrar no dia 1º de abril de 1964 é que eles anunciaram que o golpe teria sido, na verdade, instalado um dia anterior, no dia 31 de março, que também ficou conhecido aqui no Brasil como o Dia da Revolução, aquela revolução, você está entendendo? Do golpe desses militares. Uma quartelada, na verdade, né? Tudo ocorreu no dia 1º de abril, mas eles então, para não ficarem de mentirosos, eles anunciaram que tudo tinha ocorrido um dia antes, para fugir do 1º de abril, só para vocês entenderem a psicopatia dessa galera, né? Mas isso é um fato político que atinge muito a sociedade brasileira e hoje também a gente queria discutir um pouco a mentira em si. Olha, pelo que a gente sabe, pelo que a gente estuda, pelo que se lê, né, a mentira ela é uma estratégia de sobrevivência que foi sendo aprimorada ao longo do tempo em que a raça humana, né, a humanidade, começou a conviver mais em coletividade, em sociedade. Então, a mentira que nasce como uma estratégia individual para fugir de determinadas situações, inclusive situações perigosas, né, ela nasce ali naquela enganação do indivíduo com o outro, e aí ela toma proporções coletivas depois na sociedade, na vivência em coletividade. A mentira é um engano, é uma traição, né? A mentira é uma estratégia de esconder a verdade, de fugir da realidade. Então, do ponto de vista individual, o mentiroso compulsivo, né? O mentiroso que acha normal estar mentindo para todo mundo, esse cara, na verdade, ele tem um problema, uma psicopatia, como dizem os psicólogos, e o primeiro sintoma dessa doença, que é uma doença, na verdade, é você querer e o tempo todo você está mentindo para si mesmo.
certo? Mentindo para si, dizendo que você fala para você mesmo, né? Tenta se enganar o tempo todo. Ah, eu posso, eu sou, né, um cara que é aceitado por todos, tá? Eu sou um cara inteligente, eu sou um cara bonito, eu sou um cara rico, eu posso, né? Eu faço e desfaço. Então, assim, você vai se alimentando, né, das suas próprias mentiras. E a mentira também, ela tem um fundo anterior, que é o medo, né? A mentira é o medo de você não ser aceito e da sua verdade também não ser aceita pelos outros. Por isso as pessoas mentem. Pois bem, a mentira é essa falácia coletiva, né? Uma criação, inclusive, do imaginário das pessoas para transformar um fato numa coisa que não existiu, ou pelo menos não existiu daquela maneira, ok? O mentiroso, ele é antes de tudo um farsante, um mágico, né? O cara que transforma a realidade noutra coisa, tá bom? Tem gente que tenta justificar a mentira, tanto individualmente quanto coletivamente, com algumas explicações assim que, na verdade, depõem contra o próprio mentiroso, né? Você escuta muito dizer, ela mentiu para o parceiro, a parceira, ele mentiu para a companheira, né, em relação à vida conjugal, à sexualidade, por exemplo. Ele fez isso para preservar o casamento, né? Ou para não machucar a outra pessoa, sabe? Inventa um subterfúgio para justificar a mentira. Da traição, por exemplo, conjugal. Ou tem alguns casos que se mente fingindo ter orgasmo, por exemplo, tá? Então, assim, são mentiras ali do convívio, do cotidiano, que também denotam uma total falta de confiança no outro, empatia, porque se você conhece a outra pessoa, você vai entender que a verdade é sempre bem melhor do que uma enganação, tá? Refletindo um pouco sobre o 1º de abril, aqui no Brasil, o dia da mentira também, né? E a gente fica aí se perguntando por que é que isso se transformou também numa compulsão coletiva muito, mas muito aprimorada com isso aqui, ó, as redes sociais, né, a internet. Então hoje está muito mais fácil disseminar mentiras, né, criar factoides. Antigamente a gente chamava de factoides, né? Agora a gente está chamando simplesmente de fake. Muita gente fakeando nas redes sociais, né? Muita gente mesmo, mas muita gente que você pensa que tem um mínimo de decência, usando rede social para distribuir mentira, enganação, difamação, tá certo? É impressionante esse adoecimento da sociedade com as mídias digitais, as plataformas de internet, os aplicativos de mensagem instantânea. Então a mentira também se tornou um negócio, né? Negócio de convencimento. Tem gente que vive da mentira, profissionais que vivem da mentira, especificamente da mentira. Você pega um cara que é contador de histórias, que hoje a gente está chamando de, sei lá, o comediante, o cara que faz stand comedy, por exemplo, sabe? Os contadores de causos antigos do Nordeste. Os caras vivem de mentira, cara. Enganação, de criar histórias, sabe? De enfeitar. Tá entendendo? Então a verdade mesmo, aquela verdade pura e crua e nua, ela não serve para esse tipo de profissional. O cara precisa estar ali, sabe? Numa narrativa, numa apresentação de 30... A cada 30 histórias que esse cara conta, apenas 2 ou 3 ou 4
vão ser verdadeiras. O resto é aquela enrolação, conversa para boi dormir, como a gente diz aqui no Nordeste. Mentira, é mentira. Sabe? E casa lotada de stand comedy, sabe? Desse pessoal que vive, alguns influencers também, né? O que tem de influencer mentiroso aí, cara, na rede social não é brincadeira, não? Então é mais um alerta também, a gente que trabalha com jornalismo, com comunicação, né? Eu comparo, por exemplo, com um médico. O médico, quando vai receber o diploma, ele jura que vai cuidar das pessoas com altruísmo, né? Aquele juramento de Hipócrates. O jornalista faz um juramento parecido em relação à verdade. Então, assim, é muito chato também você perceber, né, que o cara é jornalista. Eu não estou falando desse jornalista de agora não, o cara que passou pela universidade, estudou a ética, a questão, sabe, filosófica do jornalismo, como é que o jornalismo nasceu, por que é que ele nasceu, por que é que a sociedade acredita que as notícias jornalísticas são verdades, né? E aí o cara no meio da conversa empurra uma falsidade, empurra um dado falso, né? Manipula, edita uma conversa, uma gravação, tá? Tem muita gente fazendo isso. Jornalistas, alguns profissionais e a maioria são esses curiosos, influencers, né, digitais, que acham que a vida é uma brincadeira em frente à câmera. Tá certo? Vamos ficar atentos, aproveitar o dia da mentira para ficar atentos nela, né? Que ela não se permaneça, ela não se imponha o resto do ano. Basta o dia 1º de abril, né? E para quem é mentiroso, quanto mais doentio, né? Aproveita o dia 1º e conta todas as mentiras logo do ano, para não ficar enganando as pessoas no resto do ano, tá bom? Aproveita, descarrega hoje as mentiras. A mentira também, segundo os psicólogos, ela tem um caráter curativo da cabeça, né? Tem gente que quando conta uma mentira bem contada, bem convincente, sabe, se sente bem resolvido. Tem gente que mente diariamente, uma mentira atrás da outra, por necessidade mesmo, porque não sabe viver sem mentir, né? Seja uma mentira inocente, que não tem consequência nenhuma, ou até mentiras que mexem com outras pessoas, né? E acabam danificando a convivência em sociedade, tá bom? Se liga nisso, eu sou Dalmo Oliveira e eu volto a qualquer momento aqui no nosso canal no YouTube. Um forte abraço!